Pudesse te queimar, te tacar no fogo, te tacar, mas como você foi muito caro, eu não vou fazer isso. Ah, oh, tá gravando! Gente, vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou responder uma tag pra vocês, gente. Olha, meu Deus do céu. Depois de tanto tempo, vamos lá. Eu criei uma tag aí com base na leitura que eu fiz recentemente, né? A tag vai se chamar Amor e Ódio, que vai do amor ao ódio, literalmente. Algumas emoções. E são, acho que, 15 perguntinhas bem específicas para cada livro que está aqui. Então, eu vou deixar depois aqui. Quem quiser responder as perguntinhas também, só me marcar e é isso. Para quem não me conhece, eu sou o Léo, sou escritor e sou um compulsivo da leitura e mais um pouquinho, né? E vamos lá. Primeira pergunta. Qual livro você comprou por causa do hype, mas se arrependeu? Esse daqui, ó, Saboroso Cadáver. Se eu pudesse queimar esse livro, eu queimava, mas como ele foi um pouquinho caro, não vou fazer isso não. Eu comprei esse livro inteiramente por causa da temática dele, né? Me falaram que ele seria um livro nojento, pesado, blá blá blá, mas quando eu li a história eu não achei tudo isso não. Eu achei ele um pouquinho fraquinho. Só o final dele que é bem exagerado, traumático, né? Talvez. Não pra mim, né? Mas pra quem tá aqui dentro. E achei fraquinho. São muitos detalhes que me fizeram dar 4 estrelinhas pra ele. Tá bom? E é isso. Segunda perguntinha. Qual livro tem o pior plot twist? Uma reviravolta esquisita, uma reviravolta que me deixou bravo? Aqui vai ficar A Maldição da Casa Blackthorn. É um livro nacional, mas isso não me impede de falar mal. Quer dizer, eu não vou falar mal, só vou tacar uma pedra e acabar com ele. Esse livro, gente, tem uma história que me deixou assim... No começo eu fiquei assim... Tá, ok. Mas aí quando eu comecei a aceitar a história, me veio o final e tem esse final aí... Tudo bem que a história estava caminhando para chegar lá nisso, mas eu não queria aceitar. E quando eu aceitei que estava acontecendo, eu fiquei tipo... me fizeram de trouxa. E ele teve, então, um plot twist assim ruim. 3. Qual livro eu amei, mas eu não indico para ninguém por ser bizarro ou pesado demais? Candyman. Gente, eu já falei desse livro aqui várias vezes. É um livro curtinho, tem 112 páginas, mas ele é bem pesado. A história também é um pouquinho meio arrastada ali, tem um segmento assim, como é a narrativa contada por uma lenda urbana, né, do Candyman em si. Mas o final é chocante. E entre outras coisinhas que acontecem ao decorrer da história. A protagonista vai mexer literalmente em uma casa de abelhas. Ela, não assim literalmente, né, mas ela vai mexer onde não era para ela mexer. E os fatos que vão desenrolando conforme a narrativa levam a esse final traumático. O livro tem um casal com a química ruim, ou uma química que não rolou. Eu vou de A Filha do Fogo. E não tô ligado diretamente à protagonista, e sim alguns casais que vão acontecendo ao longo da história que me deixaram assim com o pé atrás. É uma história muito boa, tem desenvolvimento de muitos personagens bons, mas alguns casais ali não me... Sabe, eu não senti química com aquilo. Para mim foi uma coisa assim... Não valeu, entendeu? Ok. E qual livro te deixou com uma crise existencial? E foi isso aqui, é um livro super curtinho, 96 páginas, e um trauma pro resto da vida, gente, porque é uma história contada como se fossem mini contos, ó, vou mostrar pra vocês verem, mini continhos, sabe, tipo poeminhas, tem as ilustrações aqui, é muito, muito lindo esse livro. Mas quando você começa a prestar atenção direito, parece que ele tá contando a vida de uma pessoa adulta, de 30 e poucos anos, e você fica traumatizado. Você começa a lembrar de coisas da vida, você fica tipo, nossa, que bad. Qual livro tem a capa maravilhosa, mas o conteúdo é ruim? E eu vou de O Velho Mar. Em minha defesa, essa capa, eu fiz essa capa, então, uma capa maravilhosa, é linda demais. Ó, a folha de guarda verdinha, o corte lateral pintadinho. Só que a capa original dele não é essa daqui, a capa original dele é outra, não tem nada a ver com essa. Só que o conteúdo, meu Deus do céu. A gente acompanha aqui o Santiago
E é bem um pouquinho triste, né? A perspectiva do protagonista revela que ele é uma pessoa muito egoísta. E inclusive vai ter muitos outros personagens aqui que são desse segmento protagonista egoísta. E me fez odiar esse livro aqui. Não, não odeio, assim, odeio. Mas qual foi o livro que você leu mais rápido? Eu não diria que esse livro aqui eu li mais rápido, mas com base na, na história dele, aqui, a Bailarina Fantasma. Eu devorei esse livro porque eu estava muito ansioso para essa história e a história realmente te faz querer devorar ele. É um livro nacional também e ele te mostra muitas coisas pesadas aqui também. Tem, meu Deus do céu, tem muita coisa pesada nessa história. Eu não achei que fosse ver tanta coisa pesada. Tudo bem que o título já fala, né? A Bailarina Fantasma, ou seja, alguém ao decorrer da história para poder virar fantasma, né? Então, aí você fica pensando, como que acontece? E quando acontece, você fica tipo, o livro te fez rir. Ah, esse daqui é o meu favorito, é um dos meus favoritos, gente. Eu sou suspeito para falar, então ele não só me fez rir, como virou um dos meus favoritos da vida, que é O Alienista, do Machado de Assis. Gente, esse livro aqui não tem muito o que falar. O protagonista é um protagonista bem questionável, né? A história se desenrola ali aos olhos do que ele quer, né? Tipo assim, um protagonista que ele deseja uma certa coisa e vai acontecendo as coisinhas ali e no final tem um plot que você fica tipo assim, meu Deus do céu, se eu tivesse nesse livro eu tava lá dentro também, dessa casa, meu Deus. E até hoje eu falo a frase clássica desse livro, eu vou te pôr na Casa Verde, por conta disso aqui, ó. É um livro, ai gente, é muito bom, cara, eu dei altas risadas com esse livro, é bem curtinho, mas é maravilhoso, vale muito a pena. Qual livro você daria nota zero, se pudesse, né? Porque a gente não pode ser tão mal assim com as pessoas. E eu vou novamente de O Estranho Caso do Cachorro Morto. Olha, gente, toda vez que o livro aparecer aqui, ele vai estar diferente, né? Tá vendo? A última vez ele tava só a capa laranja aqui. Essa não é a capa original dele, né? Eu já customizei de novo a capa, tá vendo? Tá agora com um desenho que eu fiz aqui umas cartas referente ao que se passa dentro da história. E atrás tem essa equação matemática que também faz referência à história. Inclusive até pintei o fitilho com isso. Mas enfim, não é sobre isso que se trata. A história é bem pesada também, a protagonista... Eu só não gostei porque o protagonista é insuportável, porque como você tá dentro da cabeça desse protagonista, é um pouco difícil de aceitar tudo, entendeu? E se eu pudesse eu dava zero pra esse livro com certeza. Qual livro eu defendo com unhas e dentes, mesmo sabendo que se ele for pra crítica, o povo vai odiar ou vai massacrar ele? Gente, é outro favorito meu. Ele é um calhamaço, já falei dele aqui várias vezes, que é Amor e Desejos. Por que que eu defendo esse livro? Eu gostei dele, né? Um livro nacional. Inclusive sou amigo da autora, mas isso não tem nada a ver porque eu defendo ele. Mas o que me dá medo dele chegar na crítica é a questão dele ser um dark romance. Então isso provavelmente vai ter gente a favor, gente contra, né? Então é um livro que vai com certeza dividir opiniões. Mas a minha opinião é que eu gostei muito. A autora soube construir bem a história. E no final dela, ela deixou a nota bem esclarecedora referente a tudo que se passa ali na narrativa. E deixando claro que ela não apoia nada daquilo, né? E que ela tá ali para lutar contra algumas situações do que acontece aqui. E eu amei a história, o desenvolvimento do casal do casal principal é muito bom, né? A protagonista tem uma evolução muito boa na história, porque tem muitos aqui que, meu Deus do céu, dá vontade de matar esse protagonista na primeira cena, mas essa daqui tem um desenvolvimento muito bom, e não é aquele casal assim, qualquer de Dark Romance, não, é um casal que tem uma evolução muito boa. Então, na minha opinião, ele é um livro muito bom. Qual livro que eu abandonei? Gente, esse aqui é um livrinho bem, não vou dizer hypado, mas é bem famosinho por aí, né? Inclusive tem uma amiga minha que é apaixonada por esse livro. Eu li só a primeira parte desse livro. Inclusive, a primeira parte, acho que chegou em... Olha, 213 páginas. Foi muita coisa. Ele tem 500 e alguma coisa. Eu li 200, então eu li muita coisa. Mas nessa muita coisa eu percebi que essa protagonista, ela é muito egoísta, muito
é um pouco chato às vezes, né? Mas dá pra entender, a gente entende. Ela quer superar tudo que ela passou, ela quer um futuro melhor pra ela, mas, mano, ela é muito chata. Ela é muito chata, então por isso eu abandonei esse livro. Porque a história não me cativou, é muito arrastada, tem detalhes ali que dá vontade de entrar na história, dar na cara de todo mundo, não só dessa protagonista, mas é isso. E pra minha amiga que gosta desse livro, me desculpe, eu tentei, viu? Eu tentei, Janaína, eu tentei. Eu juro, eu tentei. Tem cenas muito boas, alguns momentos me fez rir esse livro, que é muito bom, porque eu gosto disso. Livro que me faz rir ganha ponto, mas essa protagonista aqui dá vontade de, meu Deus, dá vontade de abandonar completamente. E foi o que eu fiz, abandonei. Qual livro que eu acho que deveria ser leitura obrigatória? Ah, gente, eu não gosto muito de ser narcisista, mas a Êxtase, que é o meu livro, né, gente? Nossa, se pudesse, isso aqui ser um patrimônio nacional, uma leitura que todo mundo deveria se ler na vida. Uma vez na vida, se você ler isso aqui, cara, maravilhoso. E eu não digo porque é meu livro, eu digo assim porque depois que esse livro foi liberado, eu comecei a analisar algumas coisinhas, alguns fatos que acontecem aqui dentro dessa narrativa. E tem muita história, assuntos importantes, né, que ao longo da escrita eu não tinha me tocado, né? Agora que eu tô vendo ele pronto na mão do povo, o povo dando os feedbacks, eu consigo entender melhor. O assunto principal é a corrupção sexual, né? Mas a gente aborda o alcoolismo, ansiedade, a questão da dramas familiares, tem a questão fortíssima aqui sobre maternidade, né? Então, a relação da maternidade aqui é muito forte. E entre outras coisinhas que, se você ler, você vai falar, nossa, eu não esperava que ia ter isso aqui. Então, é um livro que, se para mim fosse obrigatório, seria Êxtase, com certeza. Qual livro você comprou em um sebo e se achou uma obra-prima? Gente, esse livro eu ainda não finalizei a leitura, né? Eu tô lendo aos pouquinhos ele, né? Que é O Palácio Carmesim. Esse livro, nem foi num sebo, na verdade. Eu achei ele em um bazar aqui na minha cidade. Ele é bem grossinho, tem 300 não, minto, 400 e algumas páginas. E ele tem a minha idade praticamente, ele tem 28, 29 anos, parece, mais ou menos. E a qualidade dele tá muito boa, gente. A capa dele, ó, tem um brilho assim, um brilho aqui. A qualidade tá muito boa. Tá só um pouco amarelado, mas paciência, né? E ainda veio com a dedicatória aqui, ó, pra pessoa. Foi a tia de uma pessoa que deixou aqui a dedicatória. Cara, é muito fofo. Muito fofo. Então, por um livro de quase 30 anos, tá com uma qualidade dessa, impecável, é uma obra-prima. Quando eu finalizar a leitura dele, eu falo um pouco mais sobre ele, né, com propriedade, mas é um romance de época, né, e as primeiras páginas que eu li aqui eu gostei, eu tô achando bem interessante. Qual livro você demorou um pouco para ler? Eu não vou nem falar muito, né, eu vou falar um pouquinho, porque eu enrolei um pouquinho. Mas amou a leitura, gente. Você já viu esse livro aqui muitas vezes. Eu vou falar dele de novo, porque não tem como falar de outro livro, que é Abarat. Abarat, Leonardo, de novo. Sim, ué, é meu favorito. Vou falar o quê? Vou falar outro livro? Não tem como falar. Vai ter que ser Abarat e é pronto. Não tem nem o que falar, é meu favorito. Vai ter gente que vai comentar aqui e falar, ai, Léo, mas é uma pirâmide que você caiu, que só tem o primeiro livro em português. Nananana. Sim, gente, sim, mas é meu favorito. Eu vou aceitar que é um volume único, é uma leitura maravilhosa. E eu demorei um pouquinho porque a folha dele é branca e a letra é um pouquinho. Opa, spoilerzão. Um pouquinho pequena, tá vendo? Mas a história me imergiu, entrei a fundo na história, é muito boa. E eu amei. É um dos meus favoritos também, esse daqui. Qual livro te fez mudar de opinião sobre um gênero literário? E esse, acho que vai ser um dos primeiros que eu li, esse daqui. Que é Feitos de Sol. É outro livro nacional também, é um romance. Pra quem me conhece sabe que eu não sou fã de romance, apesar de ter um monte aqui nessa listinha. Mas esse aqui foi o que abriu as portas para mim literalmente ler romance, né? Porque é romance aquele clichê, né? Ai, fulano correndo atrás de fulano, no metrô, porque fulano vai embora, romancezinho, mandar flores, ai, vamos jantar comigo. Não tenho paciência pra isso não. Eu gosto de coisa brutal, brutalidade. Mas esse aqui me fez chorar numa cena que não tinha
nada a ver pra choro, né? Eu não tinha necessidade nenhuma pra chorar nessa cena. E eu chorei naquela cena específica. É um livro bem curtinho, tem 250 páginas por aí, mais ou menos, só que a folha dele é bem grossa, então parece que ele é grande, mas ele é bem curtinho. Mas ele é muito bom, cara, gostei, fez refletir alguns assuntos na vida, né, porque alguns amores parecem impossíveis, mas o tempo é quem cura, né, o tempo é que vai falar se realmente vai rolar ou não. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, a tag, né, do amor ao ódio. Se você quiser responder também essa tagzinha que eu criei aqui na loucura da minha cabeça, né? Vou deixar as perguntinhas aqui embaixo. E comentei se você já leu esses livros, se você gosta desses livros, me siga nas redes sociais. E comentei o que você quer ver aqui mais por aí. Você quer ver o quê? Quer ver resenha de algum deles? Quer ver unboxing mais novo? Diz pra mim. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Sobrou os cadáveres. Se eu pudesse queimar esse livro, eu queimava. Mas como ele foi um pouquinho caro, não vou fazer isso não.